querida do sétimo ano! Olha quem está aparecendo aqui mais uma vez, eu mesmo, professor João Batista. E a nossa aula de hoje é sobre potenciação no conjunto dos números racionais. Conjuntinho o quê? Vamos relembrar aqui da estrutura da potenciação. Essa aqui é a estrutura. Esse camaradinha que fica aqui embaixo é chamado de base. Esse camaradinha aqui de cima, expoente. E essa estrutura que você está vendo vai nos fornecer um resultado. E esse resultado é aquilo que a gente chama de potência. Então está aqui a estrutura base, expoente, resultado, potência. Aqui a gente tem algumas definições quanto aos expoentes. Vamos começar pela definição para o expoente zero. Olha o que quer dizer essa estrutura. Quando eu pego um número qualquer diferente de zero e elevo a zero, dá 1. Qualquer número diferente de zero elevado a zero dá 1. 3/5 elevado a zero dá quanto? 1. 1 milhão elevado a zero, 1 também. Então, qualquer número que for diferente de zero, se você elevar a zero, dá 1. Expoente 1. Essa estrutura quer nos dizer que qualquer número que eu elevo a 1, eu tenho o próprio número. 20 elevado a 1, 20. Menos 500 elevado a 1, menos 500. Menos 2/3 elevado a 1, menos 2/3. Qualquer base elevada a 1 dá a própria base. Expoentes maiores que 1. Aí a gente usa aquela definição, né? O expoente indica quantas vezes a base será multiplicada por ela mesma. Eu estou considerando aqui expoentes naturais maiores que 1, beleza? Esse n que está no expoente está indicando números naturais diferentes de 1. Então, o expoente, repetindo, indica o número de vezes que você vai multiplicar a base por ela mesma. 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2. 2 à quinta potência, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Vezes 2, né? Estava esquecendo, 5 vezes. O expoente indica o número de repetições da base. Aqui um exemplo. Menos 2/3 elevado à quarta potência. A minha base é menos 2/3. Aplicando essa definição, eu vou repetir essa base, multiplicando por ela mesma aqui, 4 vezes. Olha lá, 1, 2, 3, 4. E aqui a gente tem uma coisinha importante se observar. A base é negativa e o expoente é par. Ou seja, eu vou repetir o sinal de menos ali, uma quantidade de vezes par. Então o resultado vai ser positivo. E se a base for negativa e o expoente ímpar? Acontece o contrário, resultado negativo. E você pode comprovar fazendo joguinho de sinal. Menos vezes menos mais, mais vezes menos menos, menos vezes menos mais, resultado positivo. Aqui você vai multiplicar os numeradores, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. E multiplicar os denominadores, 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27, 27 vezes 3, 81. Beleza? Então lembra desse detalhe, base negativa, você vai observar a questão expoente par e ímpar. Base negativa, expoente par, resultado positivo. Base negativa, expoente ímpar, resultado negativo. Expoente negativo. Aqui eu trago a ideia de expoentes sendo números inteiros negativos.
O que diz essa estrutura que eu coloquei aqui? A elevado a menos n igual 1 sobre A elevado a n. Observe o seguinte, 1 sobre A significa inverso de A. Se A é nossa base, então inverso da base. Observe o expoente. O expoente era negativo, esse expoente agora está positivo. Ou seja, para calcular potência com expoente negativo, a gente vai inverter a base e vai mudar o sinal do expoente. A gente vai deixar o expoente positivo. Aqui eu trago dois exemplos para mostrar isso para vocês. Vamos lá. Inverso de 2. A maioria de vocês pensaram menos 2. Não é. Inverso. Você tem que lembrar que aqui nesse denominador 2, nesse número 2, perdão, tem um denominador 1. E aí você vai inverter. Esse 1 vai subir, o 2 vai descer. Então, o inverso de 2 é meio. O que eu faço com o meu expoente? Eu deixo ele positivo agora. Bacana? É essa a propriedade. Você pode, inclusive, desenvolver e encontrar um resultado. O que é meio ao cubo? É meio vezes meio vezes meio. 1 vezes 1 vezes 1, 1. 2 vezes 2 vezes 2, você vai ver que dá 8. Certo? Mais um exemplo para deixar isso bem claro. Inverso dessa base aqui, ó. Quando eu vou inverter a base, eu não troco o sinal da base. Eu apenas mudo a ordem dos termos aqui que compõem a base. O de baixo vai para cima, o de cima vem para baixo. Então, esse 5 aqui vai subir e o 3 vai descer. E o meu expoente, perdão, aqui tem um menos, tá? Aqui tem um menos, menos 4. E o meu expoente, que é negativo, vai ficar positivo. E aí você pode desenvolver essa potência. Faz o cálculo aí no seu caderno bonitinho, repete essa base aqui 4 vezes, multiplicando por ela mesma. Você vai encontrar o seguinte resultado, 625 dividido por 81, sobre 81. Agora falando sobre as propriedades de potenciação. Aqui eu vou trabalhar com vocês apenas 3 propriedades. Posteriormente a gente trabalha as outras. Primeira propriedade, multiplicação de potências de mesma base. Multiplicação de potências de mesma base. O que você vai fazer? Você vai repetir a base comum e vai adicionar os expoentes. Isso mesmo, conserva a base, soma os expoentes. Vamos fazer aqui esse exemplo para deixar bem claro. Qual que é a base comum aqui nessa multiplicação? A base é 2/5. O que eu faço com os expoentes? Somo. 4 mais 6, 10. 10 mais 3, 13. Olha que bacana, só isso. Aqui você não vai precisar calcular nesse contexto. Segunda propriedade, divisão de potências de mesma base. Olha lá, bases iguais. Observe o que nós vamos fazer com os expoentes. Nesse caso, nós vamos subtrair. Isso mesmo. Vamos repetir a base na divisão e subtrair os expoentes. Vamos aplicar aqui então, nesse exemplo, para deixar bem claro. Qual que é a base? A base é 0,25. Subtrai os expoentes. Quanto que é 9 menos 4? 9 menos 4 é 5. Acabou ali. Terceira propriedade, potência de potência. Observa a estrutura. Esse Azinho aqui é a nossa base que nós vamos conservar. O N e o M são os nossos expoentes que aí nós vamos multiplicar. Conserva a base, multiplica os expoentes. Vamos aplicar nesse exemplo. Qual que é a base? 3,4. O que eu faço com meus expoentes? 3 vezes 6. Vou multiplicar. 18. Só isso, professor? Só isso mesmo.
Agora nós temos a mesma estrutura, só que com alguns outros elementos. Aqui tem parênteses, aqui tem colchete, também tem chave e alguns expoentes negativos. Mesma coisa. Conserva a base, que é menos 2/5. Multiplico os expoentes. Observe o seguinte, que aqui é positivo esse expoente, ó. Então vou fazer mais vezes menos, menos, menos vezes menos, mais. Então o produto dos expoentes vai ser um número positivo. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30. Top, galera! Então essa foi a nossa revisão para que você consiga fazer todas as atividades aí envolvendo potenciação no conjunto dos números racionais e também as propriedades. Nesse caso aqui, eu destaquei 3 propriedades: multiplicação de potências de mesma base, divisão de potências de mesma base e potência de potência. Fico por aqui, aquele abraço, bons estudos, até o próximo Fractal Revisa.